verso número 13. Quando você abre a sua Bíblia, eu quero louvar e agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade de estar na presença dEle, o adorando. Também louvar ao Senhor Deus pela vida do nosso pastor Ronaldo. Deus abençoe por permitir a nossa vinda aqui, nosso momento, nos estendeu o convite, o Washington, o Secorum, todo o corpo de obreiros que aqui está, fez um auxílio, amigo, companheiro, líder dos jovens nossos ali, sua juventude, os jovens que estão em sua festa, em seu aniversário, que Deus abençoe, nossos irmãos da sede, toda essa igreja, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Levítico capítulo 6, verso 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amados, nós estamos diante de uma recomendação divina. Nós estamos diante de um querer do próprio Deus. É Deus que vai chamar Moisés, verso de número 8 do capítulo 6, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: é Deus que vai chamar o seu servo e vai instituir naquele momento, vai orientar naquele momento o para quê, qual o motivo, qual será o desenvolver deste altar, chamado de altar do holocausto. É Deus que determina que Moisés venha assim fazer, mas aquilo que Deus determina que Moisés venha fazer, Deus também colocará como opção, não do sacerdote, mas opção do povo de se achegar na presença dele. Deus vai, no capítulo 6, falar sobre dois atos que todos os dias acontecem em nossa vida. Na grande verdade, o primeiro ato é certo que acontece, mas o segundo ato é uma oportunidade que pode acontecer em você ou em nós. Capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 7, Deus vem falando sobre pecado. E João, na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, diz que aquele que diz não pecar faz de Deus mentiroso. Todos nós pecamos. Porém, do verso 14 até o verso de número 18, o Senhor vai falar de adoração. Certo que nós erramos todos os dias, mas também é certo que nós temos o privilégio de adorar todos os dias também. E é este altar, o altar do holocausto, que vai nos proporcionar chegar na adoração, chegar no verdadeiro culto, chegar na presença de Deus, naquilo que Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nessa instituição que o Senhor está fazendo, no verso de número 8, do capítulo 6, Ele está dizendo a Arão, através de Moisés: Arão vai entrar com os seus filhos lá na minha presença, aonde vai trazer consigo um animal que o povo haverá trazer, e este animal será posto sobre o altar, e a chama vai queimar este animal, e no dia seguinte pela manhã as cinzas
lembranças daquele culto precisará ser tirada daquele ambiente, porque de manhã as lenhas precisam ser renovadas, porque novos cultos acontecerão, e nisso ao meu fogo acenderá este altar, e este fogo arderá sobre o altar continuamente. E por que Deus vai dizer, e este fogo arderá continuamente? Visto que os homens erram todos os dias, então o fogo arderá continuamente todos os dias. Mas visto que Deus é digno de ser adorado todos os dias, o fogo também se manterá aceso todos os dias, para que a adoração possa ser dada ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Levítico 9, é Deus que acende o fogo. Quando nós olhamos para o segundo templo, o templo feito por Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, é o Senhor Deus que vai acender o fogo sobre o altar. E o grande desafio, porque não é o meu papel acender o fogo, não é o seu papel acender o fogo. Quem vai acender o fogo sobre o altar vai ser o próprio Deus. O grande desafio que Deus coloca a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, é de manter este fogo aceso, é de não deixar o fogo se apagar. Não é responsabilidade de Deus manter o fogo aceso, é responsabilidade de Arão e seus filhos manterem o fogo aceso, para que naquele ambiente pudesse haver ainda culto, para que naquele ambiente pudesse ser promovido perdões de pecado, para que naquele ambiente pudesse ser promovido adoração. Aquilo que nós temos aqui no capítulo 6, do verso 8 ao verso 13, é bem notório do que é a nossa vida espiritual. Aqui é um fogo que desce do céu e acenderá esse altar. O Espírito Santo foi enviado do Pai. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele veio do alto, lembra de Atos 2? E veio do céu, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, pousaram não é de baixo para cima, é de cima para baixo, pousando sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Há um altar na sua vida, é o seu coração, é você. Paulo diz: o seu corpo é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito está dentro de você, você é o próprio altar, e aquilo que nós levamos para este altar é o que o apóstolo Paulo diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. O que está em Levítico 6, desde o verso 1 até o verso de número 18, está estampada, nossa vida espiritual. Nós não tínhamos altar, nós não éramos altares, mas quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele nos proporcionou o direito, o privilégio de sermos um altar de adoração. É por isso que altar de adoração, respondendo Jesus à mulher samaritana, não está em Jerusalém, nem no tanque ou no poço de Jacó, mas aonde estiver alguém lavado e remido pelo teu sangue, ali os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Agora tem um detalhe: eu só chegarei no ambiente de adoração se primeiro eu passar no altar do perdão e da reconciliação. Eu jamais irei conseguir chegar no ambiente de adoração se antes eu não passar pelo ambiente de perdão. Não é em vão que do capítulo 1 até o capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, o assunto é perdão, e só depois do verso 14 o assunto será adoração, porque a adoração nunca vai vir antes do perdão. Não tem como eu adorar sem perdoar, não tem como eu adorar sem amar o meu próximo, porque se você não ama o seu próximo que vê, como você amará o seu Deus que você não
5, e o que tens agora não é seu. E ali acontece a cura, a transformação daquela mulher. Então o Senhor acendeu essa chama chamada Espírito Santo, e Jesus vai dizer que é Ele, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro papel do Espírito Santo não é te levar a Deus, o primeiro papel do Espírito Santo é te levar para o altar de sacrifício, de holocausto, e dizer: eu sou falho, eu sou imperfeito, eu preciso dessa graça, eu preciso desse perdão. O primeiro papel do Espírito Santo é nos convencer de quão miseráveis homens que somos. O papel do Espírito Santo está sendo confundido por essa geração. Pessoas dizem que pelo Espírito Santo adora. Sim, isso é secundário. Primeiramente, o Espírito Santo te levará a reconhecer o sacrifício do Filho, e após isso ele transformará o seu íntimo e você se tornará adorador na terra. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que ama adorar, mas não ama se arrepender, e sem arrependimento não tem evangelho. João Batista prega arrependimento, Jesus aparece pregando arrependimento, Pedro vai na sua primeira pregação dizer: arrependei-vos. Arrependimento é o aiô do evangelho. Ou nós começamos pelo caminho do arrependimento, ou nós nunca seremos adoradores. Ou nós entramos pelo caminho do perdão, ou nós entramos pelo caminho de abrir mão dos nossos caprichos. Jesus vai ser bem claro ao dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou você trata o seu eu primeiro, ou não tem um caminho de céu, ou não tem como ter vida com Jesus. A primeira coisa que o Senhor quer é que você trata o seu eu, é que você trate o seu caráter, é que você trata quem você é aí dentro. E você vai dizer: mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. Mas fique tranquilo, Ele já acendeu a chama já está acesa, a chama já foi acendida. É possível sim, se você se arrepender, Ele te curará. Se você confessar, Ele te curará. Se você colocar para fora, Ele restaurará. A chama já está acesa. Mostrando-nos que é possível se levantar. Tu és maravilhoso. A chama está acesa, mostrando-nos que é possível ser verdadeiros adoradores. A incumbência de Arão é: preserve a chama. Arão e sua casa, sacerdotes. Jesus, o grande sumo sacerdote, que não entrou no santuário terreno, mas entrou no santuário celestial. Mas em Apocalipse capítulo 1, lá está escrito que Ele nos fez para com o Pai, reis e sacerdotes. No sacrifício de Cristo na cruz, o véu que separava o santo dos santos, aonde o sacerdote entrava uma vez ao ano, foi rasgado de cima e baixo. E agora todos quanto têm o sangue de Jesus têm o privilégio de exercer o sacerdócio, de entrar na presença do nosso Deus. Então aquilo que era papel de Arão, hoje é o papel da igreja, hoje é o papel do sal, ao ponto de Paulo escrever
línguas, não. Para me levar a profetizar, não. Para me fazer alimentar na presença de Deus, não. Ele deseja que essa chama continue ardendo aí, para que quando você errar, você não venha tomar caminhos enganosos, mas que você vai à presença do Pai e diz: Senhor, eu errei, e essa chama receberá aquilo que você está orando, e o perdão virá sobre a sua alma, mas para que você posterior se levante e diz: eu vou adorar a esse que me amou de tal maneira, que me perdoa dos meus pecados, e um dia me levará para o céu. O desejo de Deus é que a chama continue ardendo no Senhor. Deus vai falar, e Deus vai dizer em Êxodo 29, do verso 8 até o verso 14, se não me falha a memória, o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, de manhã e à tarde, o povo vai sacrificar a mim, o povo vai se achegar para sacrificar. Era este sacrifício que mantinha o fogo aceso. Entenda isso. É uma doutrina bíblica. Sabe o que mantinha o fogo aceso? Não era andar bem arrumado. O que mantinha o fogo aceso não era usar uma gravata de seda. O que mantinha o fogo aceso não era estar com um sapato brilhoso. O que mantinha o fogo aceso não era ter um timbre de voz alcançando notas altíssimas. O que mantinha o altar aceso não era você possuir ou exercer um cargo, uma tarefa, uma posição na igreja. O que mantinha o fogo aceso era levar para o altar as confissões. Quando o homem pela primeira vez colocou sobre o altar o animal, o fogo se acendeu. Senhor, mas o Senhor falou que o fogo vai arder perpetuamente, não se apagará. E agora? Coloca a lenha e faça o sacrifício. Coloca a lenha e faça o sacrifício. Coloca a lenha e faça o sacrifício. Qual é os primeiros trabalhos? Confissões de pecados. Qual é o segundo? A minha adoração. Por que a chama está se apagando? É verdade. Se tem uma coisa que entristece Deus, é o pecado. É verdade. Se tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Se tem uma coisa que nos distancia, é o pecado. Se tem uma coisa que faz Deus virar o rosto para o homem, é o pecado. O que iria manter o altar aceso não era uma igreja linda como essa, poltronas boas como essa, mas um povo que chegava diante do altar e dissesse: eu errei, eu pequei, eu enganei, eu menti. Quando ninguém me via, quando ninguém estava perto, quando os meus pais já estavam dormindo, eu cometi tal coisa, mas eu vim trazer a minha confissão, eu vim trazer a minha vida, eu vim trazer o meu cordeiro nessa noite, para sacrificar, enquanto aquilo para muitos parecia vergonha, mas para Deus era motivo. Eu vou manter o fogo aceso, porque teve confissão, teve alguém que colocou para fora o erro, o pecado que cometeu. Esses dias, essa geração, este tempo que nós estamos vivendo, nós estamos aqui, pastor Reinaldo, há tantos anos, pastor, nós estamos chegando agora, mas como não que amamos, não que desejamos pessoas confessar o pecado, mas não é possível que a igreja não peque mais, mas parece
fogo se apagou. É verdade. Tu és santo. Deus não quis que o fogo se apagasse. É o sacerdote, é você, sou eu, que temos que manter este fogo aceso. Só queremos adorar, mas não queremos confessar. Só queremos adorar. E a adoração fala de algo perfeito. A adoração fala de algo grande. A adoração fala de falar com o Criador, seja na oração, seja na adoração, seja no levantar de mãos. Em tudo a nossa vida nós adoramos, mas a adoração nos leva a nos apresentar como alguém que está restaurado. Mas a confissão é o que nos faz de fato ser restaurado. A adoração te fala de algo que você está convencido. Eu sou servo dele e eu vou adorar a ele. Mas a confissão te faz entrar na conversão. Yes. E tem muitos querendo adorar sem confessar. Tem muitos convencidos, mas não convertidos. Yes. Então é papel meu entrar no lugar onde está o altar. E a primeira coisa, segundo o que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar para fora os meus erros, colocar para fora os meus pecados. Eu tenho que expor para Deus o quão falho eu sou. Eu tenho que expor para Deus que eu sou imperfeito e eu careço da misericórdia do Senhor. E quando eu assim faço, independente de qual seja o cenário que eu esteja, mas eu confesso, eu coloco para fora, a chama se manterá acesa. Observe que a sua confissão não é água para a lenha e para a chama. A sua confissão é gordura para que o fogo não se apague, é combustão para que a chama se mantenha acesa. Sabe por que não confessa mais? Não confessa mais porque diz: se eu confessar eu vou perder, se eu confessar eu vou ser tirado, se eu confessar vou ministrar o nome. É o engano do inimigo na sua mente. Se você confessar, Deus restaura. Se você confessar, Deus vai te honrar. Se você confessar, a chama não vai se apagar. Se você confessar, a chama vai arder continuamente. Se você confessar, o projeto de Deus estará sobre o altar. É arriscado quem não confessa. Perca a cadeira quem não confessa. Vai perder o céu quem não confessa. Mas quem ainda se submete a ele, o lugar está separado, o céu lhe aguarda, o seu nome está escrito lá. Descanse a sua alma. O fogo vai arder continuamente sobre o altar. Eu sou responsável pela chama que arde aqui dentro. Eu não fui, ou eu não sou responsável por ter acendido. Quem fez isso foi o meu Deus. Quem fez isso foi o meu Salvador. Ele acendeu essa chama. Agora eu sou o responsável para mantê-la acesa. O inimigo tem iludido essa geração, dizendo: não, vai lá, levante as mãos, tá bom, volta para casa. Vai lá, dá o seu dízimo, vai lá, toma a ceia, vai lá no encontro, vai lá no culto, vai lá no departamento, compra para a camisa, compra o uniforme, se envolva com
é que Deus mudou? É porque tem princípios para se chegar na adoração. Conheci um irmão, e este irmão, ele havia tentado suicídio. O seu filho tirou da corda, já desmaiado. E eu fui visitar aquele irmão, e ele falou muitas coisas para mim. Ele falou: eu comecei a suspeitar da minha esposa, foi uma seta maligna, isso começou a tomar minha mente. E olha, se não fosse meu filho Juliano chegar na hora, eu teria morrido, estaria no inferno, porque segundo ele, quando ele puxou o banquinho, quando ele empurrou o banquinho dos seus pés e ficou pendurado naquela corda, um demônio apareceu na frente dele, e ele tentava levar as mãos ao pescoço, mas o demônio não deixava, segurava as mãos dele, e ele se viu se perdendo, e é quando chega o filho dele, ele já está desmaiado. Esse irmão, nós oramos por ele foi à igreja, ele ia à igreja, sentava no penúltimo banco, estava lá. Um mês depois, ele torna a fazer tentativa de suicídio, e ele perde a sua vida no suicídio. Fui lá conversar com a esposa dele, após o ato de suicídio, e ela olhou para mim e disse: pastor, ele não falou aquele dia, mas ele é viciado, ele era viciado em pornografia. Enquanto você não colocar o seu pecado sobre o altar, a chama vai se apagar e não haverá adoração na sua vida. Aquele homem ia ao culto, mas não tinha adoração. O que é adoração? É intimidade com Deus. É não é falar só com Ele, é também ouvir Ele falar com você. Culto não é só você vir aqui, é Ele também ir a Ele aonde você está. Culto não é só você erguer as mãos, é Ele te tocar com a sua graça. Porque quando o povo apresentava o culto, o céu se manifestava e o homem sentia que Deus havia recebido o seu culto. Entramos e saímos de dentro da igreja como se estivesse entrando dentro do quarto e saindo de dentro do quarto, entrando dentro de uma sala e saindo de dentro de uma sala. Aqui não é quarto, aqui não é sala, aqui é onde Deus se manifesta, é lugar de adoração. A presença de Deus está aqui. Reflita na sua vida. Este irmão ia ao culto e achava que estava bem, mas havia algo que ele permitiu que a chama se apagasse. Quem olhava para ele estava lá. Acabava o culto, vinha na frente do culto: Pai Senhor, cumprimentava os irmãos, dava a mão para a esposa e ia embora. Mas não tinha mais ida ao altar para confissão de pecado. E a chama foi se apagando. Vinha ao culto, mas não tinha mais chama acesa sobre o altar. Vinha ao culto e não tinha mais como oferecer culto, porque o culto só é se a chama estiver acesa. Sem chama acesa não tem culto a ser apresentado. Então vinha ao culto, mas o aleluia era sem fogo, o glória era sem fogo, o levantar de mãos era sem fogo, quem sabe até as línguas estranhas já era sem fogo também. A todo aquilo que ele fazia, ainda de dobrar o joelho na igreja, já não tinha mais fogo. Entenda, o decreto de Deus é: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sem fogo aceso não tem como adorar. Sem fogo aceso
o fogo aceso. Gabi, vem louvar a Deus. Se põe de pé. O inimigo, ele é o pai da mentira. A Bíblia o define assim. O diabo é o pai da mentira. Ele vai fazer de tudo para te enganar. Ele vai usar de todos os meios e argumentações para mentir para você, assim como ele fez com Eva, para que o pecado não fosse introduzido na vida do homem. Entenda, nenhum pastor ama que a igreja peca. O céu não ama, Jesus não ama que você peca. Mas a Bíblia declara que nós somos pecadores. Entenda que o seu pôr para fora não vai fazer você ser humilhado, vai fazer você ser exaltado. O guardar para si fará de você ser humilhado, mas o colocar para fora tirará um peso de sobre você tão grande que o Espírito Santo vai passar a te conduzir novamente para onde Ele quer lhe conduzir. Mas o inimigo tem mentido dizendo: se você falar, se você entregar, se você disser, está acabado, vão te olhar torto, vão virar as costas, vão te desprezar. É mentira. É porque ele sabe que quando você chega e confessa, a chama permanece acesa. Ele sabe, se você dobrar o seu joelho, se você procurar o seu pastor, se você colocar para fora, a chama vai continuar ardendo, e a chama ainda purifica o que tem impureza. Chegou impuro, mas colocou sobre o altar a confissão, a chama se acendeu mais forte, e ela vai te preservando todos os dias. Ontem errou, mas ontem mesmo confessou e já é adorador diante de Deus. A chama está acesa. Não permita que a chama se apague do seu coração, mas mantenha-a acesa. Não tenha timidez, vergonha, constrangimento de dizer quem você é para o Senhor. Ele te ama, te conhece desde, ou lhe conheceu você desde o ventre da sua mãe, e mesmo assim te amou, está você aqui, e tem coisas lindas e quer te levar para o céu. E enquanto o céu não chega, Ele quer trazer o céu para a sua vida e te colocar numa atmosfera de adoração, aonde você pode dizer: hoje eu vim adorar, hoje eu vim entregar o meu melhor para o meu Deus. A chama está acesa, a chama recebe as minhas ofensas, mas a chama também elabora e faz com que a minha adoração chegue ao céu. Não permita que a chama se apague do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar. Feche os seus olhos, porque aquele que acende a chama está aqui. Aleluia, Jesus. Quem acende uma chama não é um tema, quem acende uma chama não é um pastor, não é uma placa, é Deus. E Ele quer que a chama mantenha-se acesa. Talvez no caminho se apagou, mas você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra e dizer: opa, eu preciso que o altar volte a ser incendiado. Apagou-se num período, mas em Salomão, olha Deus acendendo o altar novamente. Apagou-se em outro período babilônico, mas no Pentecoste, olha o Senhor acendendo o altar novamente. Eu creio. Se Ele já fez isso em 3 momentos, porque Ele não pode fazer hoje na sua vida? Mas não se esqueça, adoração é um resultado de confissão. Adoração é um resultado daquilo que eu entrego como confissão. Então depois eu chego à adoração. Curve sua cabeça. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos.
pela bênção da tua palavra, Senhor, que é grandiosa, que é maravilhosa. Aqui está, Senhor, a tua igreja, comprada pelo teu sangue, Jesus. Senhor, um dia o Senhor acendeu essa chama dentro de nós. Essa chama se mantém acesa para a glória do teu santo nome. Senhor, que cada dia venhamos ser humildes, ó Deus, de nos chegarmos ao Senhor e colocar diante do Senhor as nossas falhas, as nossas imperfeições, porque nós desejamos, Senhor, que a chama permanece acesa dentro de nós. Senhor, mas que todos os dias da nossa vida também possa haver adoração, possa haver louvor, ó Deus, porque nós desejamos que a chama não se apague. Ah, Senhor da glória, nessa noite venha trabalhar em cada coração, ó Deus, e venha fazer uma obra maravilhosa, e que em tudo, Senhor, o teu nome seja honrado e glorificado. É o que nós te pedimos, ó Deus. Ouve a oração desse teu filho, vê a situação desse teu servo, dessa tua serva, e acenda a chama. Senhor, receba o culto, Senhor, para a glória do teu nome. Sobre o tempo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu tempo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida com meu coração. Que o nosso louvor não seja momento, com lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias
Glorificado é o nome de Deus. Estamos felizes porque nesta oportunidade eu acredito que todos iremos sair daqui sabendo que quem põe a lenha no seu altar é você. Yes. Você que põe a lenha no seu altar, para que a chama não se apaga, depende de nós, particularmente. Ter lenha para queimar. Glória a Deus, e o fogo não se apagar. Então, nesta oportunidade que participamos desta palavra, eu tomei o conselho que o fogo só se apaga se eu deixar ele apagar. E é muito fácil para apagar. No culto de Santa Ceia, pastor Clinal, teve lá no seu culto de Santa Ceia, na 7. Agora, falou sobre o pecado. Falou sobre o pecado, né? Eu queria que ele continuasse para você, né? Mas o pecado é conquistador. O pecado, ele não vem de Deus. Ele vem do diabo. E o diabo induz o homem a pecar. E o homem fica tranquilo, achando que ele está fazendo tudo certo. E quando ele pensa que não, o fogo está se apagando. Mas há uma oportunidade para cada um de nós. Aleluia. Se o fogo do Espírito Santo está se apagando, ainda que apagou, mas está fumegando, tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade. Não pode apagar o pavio que fumega. Então, o pavio, ele está fumegando. Mas o Senhor, encontrando um lugar para acender, ele assopra e o fogo pega. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Na nossa vida, na minha e na sua vida, quando o fogo se acende, então a oportunidade é essa nesta noite. Participamos desta palavra. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Deus abençoe o pastor Rafael de transmitir da parte de Deus esta palavra para nós nesta noite. E participamos que o Espírito Santo de Deus abre o nosso horizonte para nós entender que essa chama dentro de nós, ela permanece acesa. Para ela permanecer acesa, depende de nós. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, né? Ali, o grupo que veio com o pastor Rafael e do Santa Lúcia, né? A nossa cidade natal. Queira ou não, mas foi ali que encontramos com Jesus, né? Foi ali que Jesus encheu a nossa alma, né, de gozo. Foi ali que a chama acendeu. Foi ali, né? Hoje temos uma igreja bonita lá, né? Graças a Deus. Mas quando aceitamos Jesus, nós louvamos a Deus
pedindo a Deus que não chovesse, porque quando chovia caía água mais lá dentro do que lá fora, né? É porque as telhas eram quebradas, aí vinha aquelas canoinhas, né? Caía naquele buraco, aí precisava com um balde ali, um pano lá, outro lá, né? Mas a igreja estava assim, tinha mais de 100 pessoas dentro de um quadradinho pequenininho, alguém tinha que se molhar. Mas mesmo assim parece que a água era quente, porque estavam todos acesos, glorificando o nome do Senhor. A hora de ir embora não tinha dificuldade de eu vou se molhar, porque eu já estava molhado, e cada um saía e ia molhado mesmo, né? Louvando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude e nos dê graça para permanecermos firmes até a volta do Senhor Jesus. Amém? Agradecendo também os irmãos ali do setor 1, né? Nosso irmão Washington, presbítero, é o líder ali dos jovens, né? E da salvação ao apóstolo Tertuliano, né? Que está ali na liderança daquele trabalho. Que o Senhor Jesus abençoe este trabalho ali do setor. Também passamos por ali no ano de 98, 99, né? Até 2000. Passamos por ali, né? Quase para vencer 2000. E o Senhor é aquele todo-poderoso que tem estendido as suas mãos. Então que Deus o abençoe, todos os irmãos presentes, né? Nosso irmão Eunil, a Jéssica, Deus abençoe vocês, viu? Nossas irmãs que veio ali da sede, Deus abençoe o Silênio, as suas filhas, a Linha, sua mãe. Deus abençoe vocês de cooperar nessa noite com este culto e oração ao nome do Senhor. Deus abençoe todos na pessoa bendita de Jesus. O Fábio, a Cristiane, a Isabela, Deus abençoe vocês, viu? Vocês sabem que essa casa é vossa e a oportunidade de servir ao Senhor é aqui e agora, porque os dias passam tão correndo, né? Eu estou falando aqui de Santa Lúcia, parece que eu estou vivendo aquele presente momento, né? Aquele jovem magrinho, né? Cheio de vigor, né? Hoje o que restou é isso aqui que vocês estão vendo. Bonito, continuou bonito, mesma coisa, né? Que Deus assim abençoe vocês. Então quero dizer, a vida passa. A vida passa. Ninguém ri de ninguém, né? Tem um provérbio que diz assim: não ri do vizinho que o seu vem no caminho, né? É um provérbio grosseiro lá, né? Então, nós estamos na fileira. Eu acho que daqui eu que vou indo na frente, né? Mas tem alguém que vem vindo atrás de mim, outro vem vindo atrás do outro, outro atrás do outro, e daqui a pouco todos vão chegar nesse patamar aqui, ó, que vai dizer o que restou foi isso. Amém? Ah, pastor, mas o senhor está falando isso? É isso aí a vida. É assim. É assim a vida. É assim a vida. Mas eu quero dizer aos irmãos, nós temos ali uma cantina para vocês ajudarem nossos jovens. Nós não recolhemos as nossas ofertas, né? Para aproveitar a nossa cantina. Vocês precisam ver que tem tudo de bom aqui. Então tem tudo de bom ali na cantina. Vocês passam ali e ajudam os nossos jovens, né? Bem baratinho, tem salgado, tem doce, tem coisa boa, né? Ah, pastor, eu não gosto de salgado, então tem doce. Ah, eu não gosto de doce, tem salgado. Pronto. É para todos os gostos. Amém? Mas veja bem, nós temos aquele painel ali que as irmãs deixou bem bonito ali para quem quiser tirar uma foto,
para ficar de lembrança, né? Então aproveita a oportunidade que agora, eu costumo dizer, nós precisamos viver hoje. Amanhã é uma previsão de vida, o dia de ontem já passou, não volta mais. Então nós temos uma previsão de vida para o amanhã. Então fica uma interrogação: será que vai existir? Existindo, bem-aventurados somos, porque o Senhor nos dá mais um dia. Se não existir, nós estaremos com Cristo. E a saída é por aqui, lá já fechou, tá bom? Então vocês saem por aqui para aproveitar a cantina. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por tudo nessa noite. Muito bem. Amanhã tem a reunião com as irmãs, e as irmãs precisam ir amanhã, viu? Era para ser segunda-feira passada, foi suspendido por motivo de ser comemoração do Dia dos Pais. Mas amanhã vai ter reunião, um ensaio com as irmãs. Então, as irmãs se esforçam e vai para. Estão me ouvindo? Eu não gosto de falar no microfone, porque às vezes falar no microfone parece que o som abre assim, né? Então eu falando sem microfone dá para me olhar melhor. E eu preciso que as irmãs estejam na sede amanhã. Certo, irmãs? Amém? Ou não amém? Amém. Não, vocês estão falando amém aqui, eu quero amém aqui. É aqui que eu quero. Estou falando com as irmãs. Certo? Amém? Não pode apagar o pavio que fumega. Está fumegando esse pavio aí, eu já apagou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As irmãs fazem. Nem que for para mim passar a noite orando essa noite. Mas vocês vão em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu vou continuar orando. E o Senhor há de fazer alguma coisa. Né? Coisa de Deus é tratada com seriedade. O Senhor vai fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para os irmãos daqui, do local. Nós vamos encerrar, os irmãos vêm aqui. Eu tenho uma palavra para os irmãos por 2 minutos. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua grande bondade, pela tua graça, pela tua grande misericórdia derramada em nossas vidas, Senhor, por esta noite que estivemos aqui reunidos na tua presença gloriosa, este culto, ó Deus querido, aonde tem transmitido a tua palavra aos nossos corações. Pai querido e santo, pedimos a ti, Senhor, as tuas mãos de poder sobre a vida de cada um dos teus servos nesta noite. Leva cada um em paz para os seus lares, para a sua cidade. Pai querido, dá vitória, nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Programação, amanhã tem curso de teologia, terça-feira, e as irmãs vão para a sede amanhã, e eu vou estar lá em nome de Jesus. Vai ter reunião com os dirigentes que estiverem presentes. Terça, quarta-feira nós estaremos no culto público aqui. Quinta-feira é aula de música. Ou tem ensaio? Maestro, aula de música. Sexta-feira nós estaremos orando aqui, falando a palavra de Deus. Sábado nós vamos estar lá na praça. Jaime, como é que é o nome da praça lá? Jaime Viana.
Jaime Viana. Todos sabem onde é a praça aqui, Jaime Viana? É para Vasco Alves. Todos sabem onde é o Mercado Alves? Então, é por ali que nós vamos fazer a nossa cruzada evangelística sábado. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que todos estivessem presentes ali. Em nome de Jesus. O jovem vai para Santa Lúcia no domingo. Certo? Amém? Amém? Quero escutar um amém assim. Sorriso. Meus irmãos, nós precisamos marcar o dia da Santa Ceia. Não vai poder ser no sábado nem no domingo do final de semana, final do mês, melhor dizendo. Sábado agora nós estaremos na cruzada. No outro sábado nós vamos ter um culto público aqui, certo? Então no domingo, dia 24, estou pensando em fazer o culto de Santa Ceia, ou na sexta-feira, no dia 29, certo? Estou falando adiantado aqui porque final de semana para nós vai ser bastante corrido. Amém, meus irmãos? Curva as vossas cabeças e o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja e permanece conosco hoje para todos os sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Está encerrado.